Olá, meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Nesse início de noite abençoado desta quinta-feira, dia 23 de abril de 2026, sempre agradecido a Deus pela vida, pelas bênçãos, por tudo quanto é me dispensado, sempre grato a cada um de vocês inscritos. Deus abençoe a cada um, deixe o seu like, deixe o seu comentário, serei sempre grato a todos vocês. Desta feita, irmãos, eu quero meditar sobre o seguinte tema: ungidos de Deus versus ministros de Deus. No Antigo Testamento, era ungido profetas, reis e sacerdotes, com o óleo, e eles tinham uma missão divina e autoridade. Mas, se qualquer dos irmãos que vão assistir, qualquer pessoa depois tiver a curiosidade de ler os capítulos 44 e 45 de Isaías, vocês vão ver que o rei Ciro é chamado de ungido de Deus. E sabe o que é engraçado? Em torno de 150 anos ou mais um pouco antes de Ciro nascer, o profeta Isaías profetizou o nascimento dele e já chamando ele de ungido de Deus. Na nossa geração, em pleno 2026, é comum, principalmente pastores, pregadores, porque eu sou ungido de Deus. Não toquei nos ungidos de Deus, porque o ungido de Deus é intocável, porque o ungido de Deus é isso, aquilo. Tolice, meu irmão. Deixa de ser besta, rapaz. Profetas, sacerdotes e reis, tudo era ungido de Deus. O rei Ciro foi ungido de Deus. E foi quem decretou a libertação do povo judeu para voltar para Jerusalém e reconstruir o templo. Basta ler Esdras, capítulo 1, versos 1 ao 4, e 2 Crônica 36, versos 23 ao 24, ele também foi ungido de Deus, e nem por isso ele saiu dando um show, impondo porque ele era ungido. E a Bíblia não diz que ele era hebreu, judeu, nem israelita, nem crente, nem da Assembleia de Deus, nem pentecostal. Mas a Bíblia está contando a história de um rei, possivelmente talvez pagão, que a Bíblia não fala da religião dele, mas que era ungido de Deus. Então não é só o senhor pastor, não é só o senhor presbítero, não é só o senhor evangelista, não é só o senhor apóstolo que é ungido de Deus. Não é só o senhor bispo, arcebispo, que é ungido de Deus. Deixa de tolice. Tá, meu? Agora, vamos falar sobre ministro, que também é um outro título que muito envaidece as pessoas. Porque eu sou ministro de Deus. Porque eu vou ministrar nesta noite. Porque eu estive ministrando. Sabe? Vamos ver o que diz a Bíblia em Romanos 13, versos 1 em diante. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há, todas ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados, observe essa palavra magistrados, e a gente vamos continuar depois. Eu achei muito legal isso aqui, porque o apóstolo Paulo, há mais de 1900 anos, escreveu essa carta e já falava dos magistrados. Claro, na época dele também existiam os magistrados. Então vamos falar um pouco da magistratura brasileira. A magistratura brasileira, ela é composta pelo conjunto de juízes e desembargadores, investidos nos órgãos judiciários para o exercício da jurisdição abrangendo as esferas federal, estadual, trabalhista, eleitoral e militar. Temos os juízes de primeira instância, que são os juízes de direito estaduais e juízes federais, que atuam em varas cíveis, criminais e trabalhistas. E nós temos também segunda instância, onde estão desembargadores dos TJS, Tribunais de Justiça, TRTF, TRFS, Tribunais Regionais Federais, também TRTS, Tribunais Regionais do Trabalho. Na sequência, nós temos os tribunais superiores,
que estão a magistratura ou os magistrados que atuam na terceira instância. E nós temos os ministros do STF, Supremo Tribunal Federal, composto por 11 ministros. O presidente da República indica e o Senado aprova essas indicações. Continuando em Romanos 13, versos 4, diz assim: porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Se fizer o bem, teme, pois não traz debalde da espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. 2 vezes, aqui no verso 4, aparece a palavra ministro de Deus, atribuído às autoridades competentes, aos magistrados. Logo, irmãos, o ministro de Deus, que hoje a gente vê os pastores, porque ele é ministro de Deus. Não só pastores, não só bispo, arcebispos, são ungidos de Deus, irmãos. São ministros de Deus. As autoridades também são ministros de Deus, de acordo com a Bíblia, Romanos 13, 1 ao 7. Eu gosto muito quando só no versículo 4 aparece 2 vezes ministros de Deus. Então os magistrados também são ministros de Deus. Então você pastor, você bispo, você arcebispo, você evangelista, não só vocês são ministros de Deus, as autoridades, os magistrados também são ministros de Deus. E elas merecem o nosso respeito, pois elas foram constituídas por Deus. Agora, irmãos, em se tratando, eu vou voltar um pouco no tempo. Lembra que o Ciro, mesmo não sendo evangélico, ele foi usado por Deus para abençoar o povo dele. E bem aqui eu quero contar um testemunho e deixar registrado que Deus não usa só crentes. Deus não usa só evangélicos. Deus não usa só pessoas que frequentam uma igreja. Deus usa quem Ele quer. Eu cheguei aqui em Ribeirão Preto em novembro de 2012. Poucos dias depois eu consegui meu primeiro emprego. Eu vim do Maranhão para Ribeirão Preto, através de um colega meu chamado Miguel, que estava aqui na época. Ao conseguir meu primeiro emprego, enfrentando algumas dificuldades, a pessoa que mais me ajudou aqui, em dezembro de 2012, foi um engenheiro chamado Kroll. Não sei se ainda é vivo, não tenho contato com ele. Ele sendo espírita. E um dia, eu curioso perguntei: senhor Kroll, o senhor sendo espírita e eu sendo evangélico, por que o senhor me ajuda? A resposta dele foi: se for para eu viver e não poder servir o meu próximo, prefiro não viver. Eu ouvi isso de um espírito assumido. Então, para Deus usar, Ele não usa só crente. E a coisa mais linda que eu acho na história do cristianismo não é Deus usar um crente para me ajudar, é quando eu vejo Deus usando pessoas que não são evangélicas. Só mais uma. Ano passado, em 13 de novembro, eu sofri um acidente de moto, passei 6 dias internado, passei por cirurgia, recebi alta. É claro, irmãos, eu recebi visita do pastor Edilson, pastor Geils, pastor Márcio Frost, pastor Walter e alguns irmãos que vinham aqui, aquelas visitas de médico, sabe? Mas um casal, o Tônio e Dona Lúcia, não são evangélicos, não frequentam nem sequer a igreja católica. A Dona Lúcia bebe e fuma todos os dias, o Tônio só bebe no final de semana. Foi esse casal que praticamente se mudou aqui para dentro de casa por 50 dias. O Tônio passava por serviço e vinha aqui, dava meu café lá na cama, eu tomava meu café. Mais tarde, Dona Lúcia vinha fazer o almoço. Chegava de noite, o Tônio vinha e me dava janta. Foi um casal não evangélico, foi um casal que nem católico é, que veio, me acolheu e me ajudou aqui por pelo menos 50 dias. E quando eu perguntei quanto eles iam cobrar, Dona Lúcia e Tônio me disseram o seguinte: nada. Estamos te ajudando pela amizade que temos com você ou com o senhor, dependendo do momento em que falaram.
Tá, irmãos? Não foi a igreja evangélica que eu congrego que veio aqui para dentro de casa me ajudar, não, irmãos. Foi um casal não evangélico. Então, quando Deus quer usar, ele usa, porque ele é Deus, ele é Senhor, ele é o Deus Todo-Poderoso. Por último, para o vídeo não ficar muito longo, agora voltando para a questão dos magistrados, da magistratura, da autoridade dos ministros de Deus. O Supremo Tribunal Federal, que é a mais alta corte do país, ela é composta por 11 ministros. E eu quero citar o nome de 3 deles aqui, que além de serem ministros do Supremo, eles também são ministros de Deus, de acordo com Romanos 13, versos 3 e 4. Primeiro, o senhor André Mendonça. Além de ministro do Supremo, ele é ministro de Deus. Não só por ser evangélico, mas por ser uma autoridade constituída por Deus. Flávio Dino, maranhense, eu também sou maranhense. E fico orgulhoso de saber que tem um maranhense também lá no topo, lá no Supremo. Além de ministro do Supremo, também é ministro de Deus, de acordo com Romanos 13, versos 3 e 4. E também o senhor Alexandre de Moraes. Além de ministro do Supremo, ele é ministro de Deus. Ele também é uma ferramenta nas mãos de Deus, de acordo com Romanos 13, versos 3 e 4, porque eles fazem parte da magistratura brasileira. E além de magistrados, são ministros de Deus para o nosso bem. Mas, se fizeres o mal, vai, claro, sofrer as consequências. Se você faz o bem, é claro que vai. O que vai te acontecer se você faz o bem? Então aqui está, irmãos. O ungido de Deus versus o ministro de Deus. O ungido de Deus não é só o pastor de sua igreja. Não é só o apóstolo de sua igreja. O ungido de Deus não é só o bispo da sua igreja. Certo? Assim também como ministro de Deus, não é só o apóstolo da sua igreja, não é o pastor presidente da convenção, não é o pastor presidente do campo, não é o pastor da sua congregação, só ele é ministro, não. Essas autoridades constituídas também são ministros de Deus. Queira você ou não queira, concorde você ou não concorde, elas são ministros de Deus. Amém? Glória a Deus, Deus abençoe a cada um em nome de Jesus.